Acho que quando a gente pensa no fazer junto, a gente pode entrar por vários caminhos, né? A gente pode pensar no que é o ambiental, no que é relacional, a gente pode pensar nas relações entre disciplinas, entre pessoas, entre áreas de uma instituição. E dentro disso que é fazer elementar, fazer junto, dentro do MAN, num ano de celebrações, né, de 75 anos de aniversário, para nós tem um lugar interessante de pensar mediação cultural nas diferentes áreas do museu. A gente, por exemplo, está acostumado a ver que as exposições de arte são sempre feitas por curadores, de vez em quando por artistas que fazem curadoria, e quase nunca por educadores que fazem curadoria. Então, este exercício foi um desafio para nós três, porque pensar que um museu tem outros acervos que não apenas o acervo de obras de arte, é reconhecer e tornar visíveis e públicos os acervos, por exemplo, que o educativo tem de ferramentas, jogos, modos de fazer interação com o público. Dentro do espaço da exposição, por exemplo, a gente tem um espaço de fazer junto, que é o espaço onde uma grande parte da programação acontece. Esse espaço de fazer junto, ele convoca ao fazer mesmo, ao fazer artístico, estético, mas ele também é um espaço de fazer conversas, né? De conversar, de estar junto, de articular ideias, de convidar pessoas para fazerem leituras, de ler junto, por exemplo, alguns textos do catálogo. Quando a gente conversa sobre o fazer junto, numa exposição, a gente se prepara para um tempo determinado que essa exposição dura. Então, 2 meses, 3 meses, 6 meses, as exposições que a gente chama de longa duração, que podem ter 10 anos, 15 anos, né? Depende da instituição. O fato é que é difícil a gente falar que uma exposição é permanente, mas o que permanece é o catálogo, geralmente. E no nosso caso, a gente entendeu, quando a gente percebeu o que seriam as paredes, os caminhos possíveis dentro da exposição, a gente foi entendendo que a gente queria trazer mais gente para junto. E aí a gente escolheu textos e fragmentos de textos que pudessem dar conta de promover leituras de mundo dentro do MAN e fora do MAN. Toda instituição, quando pensa a programação, tem o desafio de lidar com os públicos de diferentes idades, de diferentes regiões de uma cidade, corpos diferentes, né? Quando a gente pensa tudo que é sensorial, a gente fala das artes visuais, mas no Museu de Artes, quando a gente pensa a programação, a gente está pensando as pessoas circulando no museu e lidando com aquilo que são as ideias colaterais, né? A exposição, as obras. Então, para elementar fazer junto, o grande desafio foi tentar lidar não apenas respondendo às obras do acervo que fazem parte da exposição, mas a esse entendimento de diferentes modos de fazer junto. Então, diferentes modos de participar, diferentes assuntos que são reflexões sobre o que é de verdade essencial quando a gente se propõe a constituir parte de um grupo, a fazer alguma coisa e entregar alguma coisa para o mundo, transformar uma ideia ou criar alguma coisa fisicamente mesmo. Então, para essa programação, foram convidados artistas, educadores, pensadores, que trazem para cá não só a sua pesquisa, mas uma proposta de experiência e de vivência artística ou poética. Dentro disso, a gente sempre tem uns momentos de encontro para refletir sobre as questões que nos interessam dentro da exposição. Então, o catálogo, quando a gente fala que a gente pensou fragmentos e textos que são convites para pensar o que é essencial no fazer junto, para além do que os artistas propõem em suas obras, nos pareceu que tem alguns assuntos que são essenciais e que mobilizam as práticas do MAN educativo e da curadoria do MAN. Essa tentativa de pensar o que é o diferente, o direito ao acesso, o que resiste, o que permanece e o que precisa de cuidado para continuar sendo. Então a gente, dentro das leituras, que são muitas, centenas delas, a gente escolheu
alguns autores e pediu a autorização de trazê-los para dentro do catálogo, num entendimento de tornar público aquilo que, por exemplo, precisava ainda de tradução aqui no Brasil, ou retomar textos que já fazem parte de uma cultura de educação e de arte. Então a gente, dentro desses textos, escolheu um texto da Cristina Itaquá, que fala sobre o que a gente aprende com a floresta, né, entre humanos e não humanos, e o que é esse entendimento do que é esse aprender, estando em estado de floresta. Um outro texto que para a gente é muito importante é um texto da Fátima Freire, em que ela fala do que é um grupo, quando é que a gente se torna grupo, quais as condições para se tornar grupo. Essas reflexões do texto da Fátima Freire também fazem parte de um texto do Gandhi Priorsky, que estuda brinquedo e brincadeira, e que entende que as brincadeiras e os brinquedos são quase que uma miniatura, uma maquete de experiências da vida que a gente tem, que não é nem da vida adulta, né? Mas que é a vida em sua extensão e em suas diferentes fases. Um outro texto que a gente tem é do Antônio Bispo, um texto que traz todos os desafios de pensar o que é uma contracolonização. Não é nem do colonial e nem do decolonial, né? É o contracolonial, e que vem de um pensamento de vivência de quilombo e de aprender a se aquilombar como um modo de vida, né? Esse texto é muito importante para a gente por várias razões, mas especialmente por uma busca, uma tentativa de uma quebra de hierarquias, tirando a hierarquia, mas mantendo as responsabilidades, especialmente as responsabilidades afetivas, dentro dos lugares onde a gente se propõe a fazer alguma coisa em colaboração, em cooperação. Por fim, e um texto muito interessante e importante para a gente é o texto do Paul Preciado, que a gente conseguiu traduzir para trazer, né, para o Brasil pela primeira vez, e é um texto que fala o que é que acontece quando o subalterno vai ao museu. E nesse momento, pensar o que é subalterno, mais uma vez, é muito importante, não só nas instituições culturais, né? Assim, nos nossos modos de vida, nos lugares por onde a gente passa, conversar sobre isso para não subalternizar e para sair da condição de subalterno mental, emocional, espiritual. Nesse momento, a gente entende que a arte pode ser um lugar onde a gente fale disso com responsabilidade e sem tanto atrito direto. Acho que quando a gente pensa no fazer junto, a gente pode entrar por vários caminhos, né? A gente pode pensar no que é o ambiental, no que é relacional, a gente pode pensar nas relações entre disciplinas, entre pessoas, entre áreas de uma instituição. E dentro disso, que é fazer elementar, fazer junto, dentro do MAN, num ano de celebrações, né, de 75 anos de aniversário, para nós tem um lugar interessante de pensar mediação cultural nas diferentes áreas do museu. A gente, por exemplo, está acostumado a ver que as exposições de arte são sempre feitas por curadores, de vez em quando por artistas que fazem curadoria, e quase nunca por educadores que fazem curadoria. Então, este exercício foi um desafio para nós três, porque pensar que um museu tem outros acervos que não apenas o acervo de obras de arte é reconhecer e tornar visíveis e públicos os acervos, por exemplo, que o educativo tem de ferramentas, jogos, modos de fazer interação com o público. Dentro do espaço da exposição, por exemplo, a gente tem um espaço de fazer junto, que é o espaço onde uma grande parte da programação acontece. Esse espaço de fazer junto,
Ele convoca ao fazer mesmo, ao fazer artístico, estético, mas ele também é um espaço de fazer conversas, né? De conversar, de estar junto, de articular ideias, de convidar pessoas para fazerem leituras, de ler junto, por exemplo, alguns textos do catálogo. Quando a gente conversa sobre o fazer junto, numa exposição, a gente se prepara para um tempo determinado que essa exposição dura. Então, 2 meses, 3 meses, 6 meses, as exposições que a gente chama de longa duração, que podem ter 10 anos, 15 anos, né? Depende da instituição. O fato é que é difícil a gente falar que uma exposição é permanente, mas o que permanece é o catálogo, geralmente. E no nosso caso, a gente entendeu, quando a gente percebeu o que seriam as paredes, os caminhos possíveis dentro da exposição, a gente foi entendendo que a gente queria trazer mais gente para junto. E aí a gente escolheu textos e fragmentos de textos que pudessem dar conta de promover leituras de mundo dentro do MAM e fora do MAM. Toda instituição, quando pensa a programação, tem o desafio de lidar com os públicos de diferentes idades, de diferentes regiões de uma cidade, corpos diferentes, né? Quando a gente pensa tudo que é sensorial, a gente fala das artes visuais, mas no Museu de Artes, quando a gente pensa a programação, a gente está pensando as pessoas circulando no museu e lidando com aquilo que são as ideias colaterais, né? À exposição, às obras. Então, para Elementar Fazer Junto, o grande desafio foi tentar lidar não apenas respondendo às obras do acervo que fazem parte da exposição, mas a esse entendimento de diferentes modos de fazer junto. Então, diferentes modos de participar, diferentes assuntos que são reflexões sobre o que é de verdade essencial quando a gente se propõe a constituir parte de um grupo, a fazer alguma coisa e entregar alguma coisa para o mundo, transformar uma ideia ou criar alguma coisa fisicamente mesmo. Então, para essa programação, foram convidados artistas, educadores, pensadores, que trazem para cá não só a sua pesquisa, mas uma proposta de experiência e de vivência artística ou poética. Dentro disso, a gente sempre tem uns momentos de encontro para refletir sobre as questões que nos interessam dentro da exposição. Então, o catálogo, quando a gente fala que a gente pensou fragmentos e textos que são convites para pensar o que é essencial no fazer junto, para além do que os artistas propõem em suas obras, nos pareceu que tem alguns assuntos que são essenciais e que mobilizam as práticas do MAM educativo e da curadoria do MAM. Essa tentativa de pensar o que é o diferente, o direito ao acesso, o que resiste, o que permanece e o que precisa de cuidado para continuar sendo. Então a gente, dentro das leituras, que são muitas, centenas delas, a gente escolheu alguns autores e pediu a autorização de trazê-los para dentro do catálogo, num entendimento de tornar público aquilo que, por exemplo, precisava ainda de tradução aqui no Brasil, ou retomar textos que já fazem parte de uma cultura de educação e de arte. Então a gente, dentro desses textos, escolheu um texto da Cristina Itaquá, que fala sobre o que a gente aprende com a floresta, né, entre humanos e não humanos, e o que é esse entendimento do que é esse aprender, estando em estado de floresta. Um outro texto que para a gente é muito importante é um texto da Fátima Freire, em que ela fala do que é um grupo, quando é que a gente se torna grupo, quais as condições para se tornar grupo. Essas reflexões do texto da Fátima Freire também fazem parte de um texto do Gandhi Priorsky, que estuda brinquedo e brincadeira, e que entende que as brincadeiras e os brinquedos são quase que uma miniatura, uma maquete de experiências da vida que a gente tem, que não é nem da vida adulta, né? Mas que é a vida em sua extensão e em suas diferentes fases. Um outro texto que a gente tem é do Antônio Bispo, um texto que traz todos os desafios
de pensar o que é uma contracolonização. Não é nem do colonial e nem do decolonial, né? O contracolonial, e que vem de um pensamento de vivência de quilombo e de aprender a se aquilombar como um modo de vida, né? Esse texto é muito importante para a gente por várias razões, mas especialmente por uma busca, uma tentativa de uma quebra de hierarquias, tirando a hierarquia, mas mantendo as responsabilidades, especialmente as responsabilidades afetivas, dentro dos lugares onde a gente se propõe a fazer alguma coisa em colaboração, em cooperação. Por fim, e um texto muito interessante e importante para a gente é o texto do Paul Preciado, que a gente conseguiu traduzir para trazer, né, para o Brasil pela primeira vez, e é um texto que fala o que é que acontece quando o subalterno vai ao museu. E nesse momento, pensar o que é subalterno, mais uma vez, é muito importante, não só nas instituições culturais, né? Assim, nos nossos modos de vida, nos lugares por onde a gente passa, conversar sobre isso para não subalternizar e para sair da condição de subalterno mental, emocional, espiritual. Nesse momento, a gente entende que a arte pode ser um lugar onde a gente fale disso com responsabilidade e sem tanto atrito direto.